Senhoras e senhores vereadores, eu quero iniciar meu pronunciamento cumprimentando minha companheira, minha amiga, a Olívia, que está aqui nos acompanhando no plenário, que é uma lutadora social, uma pessoa com espírito solidário, que muito nos honra pela sua trajetória, sua história, e me honra muito sua presença aqui hoje, Olívia. E dizer, senhoras e senhores, que no último domingo eu assumi uma importante missão aqui na nossa cidade, que é presidir o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Blumenau. Com mais de 700 pessoas que lá estiveram presentes, companheiros e companheiros da nossa cidade. Uma mobilização histórica, se o Ari pudesse passar as fotos. A gente ratificou lá em uma votação democrática, onde o PT é o único partido do Brasil em que as filiadas e os filiados podem democraticamente lá depositar o seu voto na urna para escolher seus dirigentes nas instâncias municipal, estadual e federal, com paridade de gênero, com cota para negritude e também para jovens no partido. E com muita honra eu tive a maioria dos votos lá, mas também lá a gente escolheu os nossos representantes nacional, eleito o Edinho, ex-prefeito de Araraquara, para presidente nacional do Partido das Trabalhadoras, e também eleito, na verdade não eleito, porque foi para o segundo turno, o Fabiano da Luz e a deputada estadual Luciane Carminati, que vão disputar o segundo turno. Quero cumprimentar todos, dizer que muito me honra assumir essa tarefa, porque o Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores, esse partido que tem mais de 45 anos de história, o partido que preside o Brasil pela terceira vez, que tem nas suas marcas todas as digitais, desde o processo da redemocratização, da luta contra a ditadura, a luta contra o neoliberalismo na década de 90, a luta depois que a gente assumiu o governo em 2002 para criar o maior arcabouço de políticas públicas e sociais da nossa história. E aqui eu cito o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, um programa que colocou milhões de jovens sonhadores nos bancos das universidades. Cito Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, o SAMU, quantas vidas já foram salvas por esse importante programa criado pelo governo do presidente Lula, a presidenta Dilma, Rede Cegonha, Brasil Sem Miséria. Eu poderia passar a tarde toda aqui falando, mas esse também é o partido que já governou a nossa cidade por 8 anos, com um arcabouço de políticas também, e aqui a gente pode lembrar do PROV Blumenau, o Movimento Viver a Vida, a reurbanização da Rua 15, entre tantas políticas, mais de 400 quilômetros de asfalto, quando o ex-prefeito Décio Lima esteve no governo, tirando as pessoas do pó, da poeira, dando saúde para essas pessoas. Enfim, senhoras e senhores, com muito orgulho e com muito desafio, assumo essa responsabilidade. Mas também gostaria de falar na tarde de hoje e colocar, vejo aqui que nós temos 7 empresas empresas limpa-fossa na nossa cidade, empresas essas que inclusive empregam, empresas que são da nossa cidade, diferente de essa empresa que hoje detém o monopólio da concessão do esgoto em Blumenau. Eu tenho por essência, sou a favor da universalização do saneamento básico, mas eu quero aqui dar o apoio porque eu não consigo entender um partido que se chama Partido Liberal, senhoras e senhores, que no liberalismo na sua essência já é a concorrência, e determinar através de um aditivo o monopólio da empresa para limpa-fossa, determinar que apenas uma única empresa vai ser detentora do processo, porque o cidadão não pode, professor Gilson, nem escolher qual vai ser a empresa que vai entrar dentro do terreno dela, vai entrar dentro da propriedade dela para poder fazer o processo da coleta e colheita da fossa. Então, com todos os questionamentos que eu tenho, sou a favor da universalização, acredito que nem deveria ter a questão da limpa-fossa, a gente deveria ter a universalização do saneamento, como era de obrigação da ABRK, porque assim que foi assinado o contrato, eles assinaram um contrato para fazer o saneamento em 100% da cidade. Agora eu fico inventando regra, mas se tem o caminhão limpa-fossa, tem que ter democracia, tem que ter a livre concorrência. As empresas podem ter, sim, a função de ir lá e fazer a limpa-fossa de acordo com a preferência do contribuinte. Escuto o professor Gilson, se com autorização com o presidente dessa casa. Ouço pela ordem o vereador Gilson de Souza. Vereador, quando chegou a nossa casa, eu fui o primeiro a fazer a denúncia no Ministério Público, o senhor foi logo em seguida a fazer a denúncia no Judiciário. E aqui tem que deixar bem claro para vocês que são empresários,
O prefeito não fez absolutamente nada. Ele aceitou, assinou, dizendo que Agir simplesmente obrigou. Não é verdade. Ele, como prefeito, poderia não ter assinado. Porque aqui houve, sim, inclusive, uma mudança no contratual. Porque quando assinaram o contrato lá em 2009, não tinha essa perspectiva. Então, vocês precisam saber e precisam cobrar sim, porque o prefeito foi, sim, conivente, porque ele deixou passar. E eu não vejo ele fazendo o mesmo esforço que nós estamos fazendo. Ele simplesmente mandou para o Tribunal de Contas para dar o parecer. Inclusive, o Tribunal de Contas mandou para ele, querido, é com vocês. Nós fizemos a denúncia no Ministério Público. Essa casa abriu CPI, entrou na Justiça. E o prefeito até agora fez o quê? Só foi para a rádio dizer que foi obrigado, porque a Agir obrigou. Não. Ele tem sim obrigação como prefeito de dar explicação a estas pessoas que estão sofrendo com esse monopólio que foi criado e foi assinado por ele. Então, com todo respeito, ele tem que fazer o seu trabalho também. Mais um minuto, senhor presidente, devido à parte. Um minuto só. Concedo mais um minuto para finalizar a sua fala na tarde de hoje. Obrigado, presidente. Exatamente, professor Gilson. Então, nós não podemos cair em contradição. Se o PL é a favor, então, da ditadura, do monopólio, então tem que se afirmar aqui, tem que dizer que é a favor da ditadura. E se não for, tem que falar muito claramente que é a favor da quebra desse monopólio, porque nós estamos falando primeiro de uma empresa que nem é daqui. Nós estamos falando de uma empresa do qual a gente sabe que tem outras tantas empresas aqui na cidade que geram emprego, empresas pequenas, empresas familiares, que poderia gerar inclusive a economia do nosso município, o potencial de força do trabalho do nosso município e todo esse aparato da grandeza que tem os empresários, a força empresarial da nossa gente, da nossa cidade. Então não é possível que se coloque ali no aditivo esse monopólio, e inclusive o valor é muito aquém do que se espera. A gente está falando de uma obrigação que o cidadão blumenauense vai ter que pagar quase R$500 para fazer sua limpeza de limpa-fossa. Se não fizer, ainda vai ter que pagar multa, ficar com encargos lá tributários na prefeitura. Então todo o nosso apoio às empresas pelo fim do monopólio, pela justiça empresarial, que todos poder concorrer e poder também ter a sua livre iniciativa aqui na nossa cidade.